sempre vivi no interior e lá as coisas eram muito difíceis. Às vezes chegava a faltar até comida na mesa. Eu era só uma criança e eu cheguei a deixar de comer para poder deixar a minha irmãzinha mais nova comer. O tanto que as coisas eram complicadas. Mas mesmo assim, eu não acho que isso justificasse o modo que meu pai era e tratava a gente também não. Lá nessa casinha vivia eu, meu pai, minha mãe e essa irmãzinha mais nova. Só que a minha mãe engravidou de novo. E aí ela descobriu que era um menino. E meu pai, ele não gostou nada da notícia. Eu lembro muito bem do dia que ela foi contar pra ele. Ela chamou ele no quarto, sabe, pra poder contar. E aí ele pegou e deu uma surra nela, que a gente tava ouvindo os berros, o choro dela. E gritando, ele falou pra ela que não queria aquele neném de jeito nenhum, que era pra ela tirar. E ela não aceitou, é claro. Ela falou assim que nunca, que jamais ela ia abortar um filho dela. Ele foi, juntou as coisas dela, tudo, jogou tudo no meio da rua. E aí ele veio e perguntou pra mim e pra meu irmãozinho o que a gente ia fazer. Se a gente queria ir com ela ou se a gente queria ficar. E a gente foi com ela, é óbvio, né? A minha irmãzinha, ela até que tava meio perdida, porque ela era muito novinha, então ela nem tava entendendo direito o que tava acontecendo. Mas eu, nossa, eu tava destruída com aquela situação, porque eu nunca pensei que meu próprio pai ia despejar a gente pra rua daquele jeito. E aí a minha mãe chorando, tadinha, pegou a gente e saiu falando que a gente ia pra casa de uma tia. E a gente foi. E aí chegando na casa dessa tia, ela tratou a gente muito bem, sabe? Muito feliz. Mas ela toda sem jeito, tadinha, explicou pra minha mãe assim que não tinha como a gente ficar lá por muito tempo, porque ela também era pobrezinha, a casinha muito pequena, ela também tinha um monte de criança, enfim, minha mãe entendeu, né? E aí minha mãe foi e pediu pra ela assim se podia ficar lá, pelo menos até ela ter o bebê e poder arrumar um serviço pra conseguir manter a gente, né? E assim aconteceu. Minha mãe ficou lá até meu irmãozinho nascer, e quando ele nasceu foi uma felicidade enorme, apesar de toda a situação. E aí, pouco tempo depois, algumas semanas depois que ela tinha tido neném, ela arrumou um serviço. E aí logo a gente saiu de lá também. E aí, quando a gente saiu de lá, que a minha mãe tava trabalhando, pouco a pouco parece que as coisas foi acontecendo, sabe? Tudo foi melhorando. A minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. Então, ela começou a trabalhar e fazer curso, trabalhar e fazer curso. E conforme ela ia fazendo curso, o salário dela ia melhorando. E quando ela conseguiu atingir um bom salário, ela cursou também uma faculdade. Ela formou para psicóloga. E aí, tudo foi entrando no lugar, sabe? Tudo foi se ajeitando. Até que ela conheceu o meu padrasto e casou com ele. E ele também ajudava muito ela. Meu padrasto é uma pessoa super do bem, sempre respeitou a gente. Até que, enfim, a gente era uma família de verdade. Dessa vez sem agressões e sem tanta tristeza, sabe? Meu pai, nesse tempo que a minha mãe trabalhou e cresceu, ele nunca veio atrás saber se a gente estava precisando, se a gente estava passando dificuldade. Ele nunca teve nem aí. Do jeito que ele jogou a gente pra rua, ele deixou. E aí só depois que ele ficou sabendo que a minha mãe tava bem de vida, sabe? Tava assim um pouco estabilizada financeiramente, já tava casada de novo, aí ele resolveu aparecer pra fazer escândalo só, sabe? Eu até achei bom ele ter aparecido, porque minha mãe também pôde desabafar e falar na cara dele tudo que ela tinha vontade. Ela falou pra ele ali na porta de casa: você não me jogou pra fora da sua casa? Então na minha casa você também não entra não. Pode cair fora daqui. E meu padrasto logo saiu também tocando ele dali mesmo, sabe? Porque, tipo, não tinha condições de aceitar ele, porque ele já chegou fazendo escândalo. E aí eu fiquei com dó da minha irmã, porque ela ficou tão feliz de vê-lo ali, ela achou que ele tinha ido pra poder ver ela. Mas não, na verdade ele tava ali só pra poder fazer inferno, que era tudo que ele fazia na vida. E aí, muito tempo depois disso, a gente ficou sabendo que ele tinha sofrido um acidente e tinha falecido. Eu me sinto mal em contar isso que eu vou falar, mas de certa forma eu me senti aliviada em receber aquela notícia, porque na minha cabeça eu pensava assim que agora nunca mais eu ia precisar ver ele, porque era meu pai na verdade, mas ele era um monstro. O que a gente viveu com ele só a gente sabe. Hoje, graças a Deus, a gente é uma família de verdade, a gente é uma família unida, feliz e o mais importante, em paz, porque era uma coisa que a gente não tinha, era paz. E eu olho pra minha mãe, sabe, eu sinto tão orgulhosa dela, porque ela é uma mulher tão guerreira, tão forte, tão maravilhosa, e aquilo que era o grande sonho dela, que era dar uma vida melhor para os filhos, ela conseguiu.
E essa história não é minha, foi só uma interpretação de uma das histórias que eu recebo lá no meu Instagram. Então, se você também quer ter a sua história passando aqui, é só me chamar lá no Instagram que vai estar passando aqui na sua telinha e vai estar o link na descrição do vídeo também, chamar no direct e enviar a sua história, tá bom? Só quero deixar claro que às vezes quando a história não passa aqui no canal é porque ou a história é muito curta ou então a história é alguma coisa que fere as diretrizes do YouTube e não tem como trazer, tá bom? Mas eu sempre tô lendo cada história com muito carinho, tá bom? E quando a história se enquadra aqui, eu sempre tô trazendo ela. Ou se demorar um pouquinho, é porque também tinha alguns vídeos pra sair primeiro, tá bom? Então fica de olho, manda a sua história que ela pode ser a próxima aqui no canal, tá bom? Quero agradecer por ter assistido, pedir pra deixar o joinha pro YouTube, tá sempre me ajudando a engajar meus vídeos, se inscrever também pra fazer parte das próximas histórias e é isso. Beijão, fica com Deus, fica em paz.